Olá, pessoal! Bom, a nossa ideia era poder falar de dois arquétipos no mesmo vídeo, mas acabou ficando muito extenso. Aquele do sábio, acho que me empolguei falando sobre conhecimento. E como eu não gosto de trazer nada picadinho assim, eu gosto de trazer as coisas bem informadas mesmo, ele acabou ficando denso. Então, a gente resolveu dividir esse vídeo em dois e hoje vou falar sobre o arquétipo do inocente. Então já vamos lá, sem perder muito tempo. O inocente, ele é aquele arquétipo que ele é muitas vezes visto como otimista, tá? Aquele que vê o mundo através das lentes cor-de-rosa, né? Tudo é lindo, ele acredita muito na bondade inerente das pessoas, nas coisas, todo mundo é muito legal, enfim. Ele é um arquétipo que busca a felicidade em todas as coisas. Tof para tu. Torpedo. Que fofinho. Ele quer entender que existe a pureza em tudo, ele olha, né, para esse estado de graça. O inocente realmente quer ter essa visão infantil do mundo, a gente pode dizer. E ele tá sempre se associando a uma ideia de renovação, de esperança, de redenção. Então, no mundo das marcas, o inocente é aquele arquétipo que traz sentimentos de nostalgia, de confiança, de esperança. Um pouquinho sobre a personalidade do inocente, tá? O inocente, ele tem um otimismo inabalável. Então, como eu comentei, ele vê o mundo realmente através das lentes cor-de-rosa. Ele acredita na bondade das pessoas, ele acha que todo mundo tem um lado bom, ele vê todo o lado positivo das situações, mesmo quando as coisas estão difíceis, ele tem aquela esperança. Sabe aquela pessoa que chega às vezes até a ter uma positividade tóxica? Pode ser que tem um inocente aí por trás. A simplicidade faz parte do inocente também, tá? Então, o inocente, ele valoriza as pequenas coisas da vida. Ele encontra alegria nas experiências mais básicas, nas experiências mais autênticas. A pureza é um outro pilar que guia o inocente, tá? Ou seja, ele não tem aquela malícia, né? Ele tem sempre uma boa intenção, ele não tem um interesse por trás, né? Tem uma pureza até em excesso, assim. Nostalgia. O inocente, ele frequentemente ele tá com saudade ali dos tempos passados. Ele tem uma atração pelo bom e velho tempo, sabe? Porque ele vê que talvez no passado as coisas eram mais simples, eram mais puras. Então ele tem esse sentimento de nostalgia, mesmo que não fosse, mas ele tem todo esse ponto assim de olhar pra trás e pensar, mas era melhor, né? Então faz do inocente aquele cara bem nostálgico assim de pensar que, né, era o bom e velho tempo. Confiança. Obviamente, né, como ele acredita muito na bondade de todo mundo, ele tende a ser um arquétipo bem confiante, muitas vezes confiando demais nas pessoas, né, e nas situações. Ele acaba sendo mais do que qualquer um, né, mais do que a maioria, tá? Então ele tem um excesso de confiança nos outros, não tanto nele, assim, mas ele confia demais em todo mundo. Acima de tudo, ele quer ser feliz e ver os outros felizes. Então o inocente, ele tem uma busca incessante pela felicidade, ele quer criar e viver um ambiente de alegria, de contentamento, tá? Ele quer aquele mundo cor-de-rosa que eu comentei. Além disso, o inocente é leal, ele é fiel a todo mundo que ele ama. Então, muitas vezes ele bota as necessidades dos outros antes das próprias necessidades, né? Então, ele não se coloca em primeiro lugar. E ele tem uma visão de mundo idealizada. Para o inocente, o mundo é frequentemente visto como um lugar maravilhoso, onde tudo é cheio de possibilidades, tudo é cheio de bondade, mesmo quando ele é confrontado, né, com realidades bem duras. E como é que o branding entra no inocente? Como é que o inocente trabalha essa estratégia de branding? Primeira coisa, é uma mensagem bem clara e simples. As marcas que adotam o arquétipo do inocente têm que manter as suas mensagens diretas, claras, descomplicadas, tá? Sem excesso de informação ali. Não, a gente tá falando de coisa simples, mínima, né? Sem complicação. Então a gente evita aqui jargões ou complexidades desnecessárias, isso é bem importante. Outra coisa, marcas que têm esse arquétipo como dominante frequentemente recorrem à nostalgia. Ou seja, elas vão lembrar os consumidores dos tempos melhores, dos tempos mais simples, vão tentar levar aquele consumidor para o passado, né? Fazer com que ele Sinto aquela sensação de voltar no tempo, né? De uma coisa de estar em casa, enfim. realmente se alinhar ali com esses valores de família, de coisas do passado mesmo, né? Que a pessoa viveu para fazer com que ela tenha esse sentimento nostálgico, né? Spoiler, a Coca-Cola, obviamente, tem um arquétipo do inocente, a gente vai falar um pouquinho aqui, mas é isso que ela faz nas propagandas, né? Mostrando pra gente os almoços de família, a janta de Natal, né? Onde a gente tem esse sentimento de nostalgia, de estar com quem a gente gosta. Outro ponto é um posicionamento bem positivo. O arquétipo do inocente, ele foca no lado bom da vida. Então, as campanhas de marketing, de comunicação, têm que transmitir otimismo, alegria e uma visão bem positiva do mundo. Promessa de conforto. Muitas vezes, as marcas inocentes prometem conforto, ou seja, pode ser por meio de um produto que traga um sentimento de aconchego ou uma experiência que lembre tempos mais felizes. Ó, a nostalgia falando de novo, é onde a gente ativa
memórias para que o Inocente mostre que o público pode se sentir confortável, acolhido com aquela marca. O Inocente também acredita na bondade das pessoas, como eu trouxe. Então, as marcas que têm esse arquétipo, elas se envolvem geralmente em ações comunitárias, projetos sociais, iniciativas que mostram mesmo a preocupação genuína com o bem-estar das pessoas. Galera, é muito importante que as marcas que se alinham com esse arquétipo tenham a integridade e autenticidade, tá? Isso, na verdade, é muito importante para marcas que se alinham com qualquer arquétipo, né? A gente não pode ser fake, a gente não pode fingir uma personalidade que a gente tem, tá? Então, qualquer insinuação, qualquer desonestidade ou manipulação é bem prejudicial para essas marcas. E principalmente quando a gente está falando aqui no arquétipo do inocente, porque isso vai totalmente contra a percepção de pureza e honestidade que essas marcas estão buscando transmitir, né? Então, é assim, ó, um tiro no pé. Então, assim, vamos ver um exemplo de aplicação, tá? Uma marca de brinquedos artesanais, ela pode adotar o inocente na identidade da marca. Então, ela vai trabalhar em materiais simples, materiais naturais, né? Madeira, tecidos não tratados, enfim. Nesse sentido, a marca está enfatizando nostalgia dos tempos passados e da pureza da infância. Então, aqui a gente enxerga um pouquinho de como que uma marca ela consegue trabalhar o inocente. As campanhas de marketing podem destacar crianças brincando no cenário ao ar livre, né? As brincadeiras de rua, para levar um pouquinho ao passado, longe das telas, longe da tecnologia, trazendo um pouquinho mais daquela sensação de retorno da simplicidade, alegria da brincadeira, né? A coisa pura mesmo de ser criança. Então, as mensagens como redescubra a magia da infância, brincadeira simples para momentos preciosos, podem acompanhar imagens, né, das crianças rindo, correndo e explorando o mundo com seus brinquedos. É um exemplo meio bobo, mas só para que vocês consigam visualizar um pouco desse cenário todo do inocente na prática. Então, assim, resumindo, o inocente, né, ele é sobre retornar à essência, ele é sobre retornar à pureza, sobre a bondade. No mundo das marcas, quer dizer, né, ter uma abordagem honesta, transparente e otimista, porque isso precisa ressoar com os consumidores. Ainda mais, né, a gente vivendo cada vez mais em tempo de incertezas, de marcas que mentem, né, enfim, então a gente precisa ser sincero sempre com o nosso consumidor. A Johnson & Johnson é um exemplo clássico do arquétipo do inocente, tá? Então ela é uma das marcas que é mais reconhecidas quando a gente está falando em cuidados com o bebê e saúde familiar, e ela tem sido uma fonte confiável por gerações. Então a imagem toda que eles construíram é através do cuidado, da proteção, da confiança, que são qualidades bem importantes para o inocente. Por que que ela não é o cuidador aqui nesse momento? Porque a gente está falando desse momento de conexão, de nostalgia, né, da pureza que a criança enxerga ao ver o mundo. A gente, quando tá falando, principalmente ali da parte da Johnson's Baby, tá? De conexão de mãe e bebê, de todo esse ponto, a gente tá falando do mundo, né? A marca quer mostrar aquele mundo onde é só daquela mãe e daquele bebê, né? Aquela troca, aquele amor, aquela questão de pureza mesmo, tá? Então, nesse momento, ela se encaixa como inocente. Ela também pode se encaixar como cuidador. Já falei algumas vezes, uma marca pode ter mais de um arquétipo. E a gente vai trabalhar um arquétipo dominante, e às vezes em algumas campanhas um vai ganhar mais vida, no geral da marca outro vai ganhar mais vida, enfim, então só para contextualizar. Buenas, e o inocente na prática na Johnson & Johnson? Aquela promessa de não causar lágrimas, né? A gente tá falando sobre felicidade, então a gente pode até trazer metaforicamente esse sentido, assim, de não fazer o bebê chorar. A frase icônica não é só sobre uma promessa de produto, mas ela também traz esse compromisso da marca com a pureza, com a suavidade, fazendo com que os momentos que a mãe tem, a mãe, o pai, né, de cuidado do bebê, são simples, são livres de preocupação. Os anúncios frequentemente apresentam imagens de bebês e crianças pequenas em ambientes que são puros, em ambientes que são inocentes. Ali normalmente tem uma trilha sonora suave, ou seja, a gente enxerga um mundo seguro e protetor. Aquele mundo cor-de-rosa que eu comentei do inocente. A embalagem que eles trazem são cores suaves, remetem a bebês sorrindo, um design clean, toda aquela simplicidade e a pureza que a marca quer comunicar. Então aqui a gente tem alguns aspectos do inocente bem claros. A Coca-Cola é um outro exemplo, que eu já comentei, mas ela é um dos mais clássicos do inocente. Ela é muito mais do que um refrigerante de cola, do que uma bebida. A marca se tornou um sentimento, uma experiência, né? Eles transcenderam completamente o produto. Isso é um baita trabalho bem feito de branding. Então, eles são hoje símbolo de momentos de alegria e celebração. E eles trazem muito bem isso em suas campanhas, né? Eles têm a campanha Abra a Felicidade. Que é uma campanha que se destaca muito, né, pelos momentos de alegria, de simplicidade, de celebração. Ou seja, eu posso estar compartilhando uma coca com meus amigos, eu posso estar desfrutando um momento sozinho, eu posso estar no churrasco da família, enfim. É sobre capturar essa sensação de felicidade que eles trazem.
Muitos dos anúncios da Coca também estão relacionados a questões de festas, principalmente nas festas de final de ano. Então, eles trazem nessas campanhas um mundo mágico, as pessoas se reúnem, compartilham momentos de pura alegria, chegam até a ter algumas campanhas bem emocionantes. Então, a gente tá ali apelando pra nostalgia. E o design da garrafa, tá? Então, assim, eles têm uma garrafa icônica, o logotipo vermelho e branco, é tudo muito simples, por mais que tenha adaptações, é tradicional e são imediatamente reconhecíveis. O que nos leva à tradição e consistência, que lembra que eu falei, o inocente tem aquilo de gostar, né, do bom e velho, do tradicional, porque ele se sente seguro nesse mundo. Que a gente possa fechar nessa parte do sábio e inocente, alguns insights finais, então. Sobre o sábio, é a sabedoria profunda. Ele tem aquele mundo de informações abundantes, o arquétipo do sábio, ele se destaca pela verdade e pela compreensão profunda. Marcas que adotam esse arquétipo são vistas como fontes confiáveis e autoridades em seus campos. Além disso, tem uma educação contínua. As marcas sábias valorizam a aprendizagem constante. Elas sempre vão encorajar o público a fazer o mesmo, com insights valiosos e perspectivas bem aprofundadas. E tem muita integridade, né? Autenticidade e honestidade são fundamentais. Marcas do sábio devem garantir que a mensagem seja apoiada por fatos e pesquisas. Já o inocente é sobre pureza e otimismo, né? No coração do inocente está aquela visão de mundo bem positiva, bem esperançosa. As marcas que adotam esse arquétipo proporcionam essa sensação de nostalgia e de simplicidade. Assim como o sábio, o inocente também deve, né, e valoriza muito a autenticidade e honestidade. Porém, para o inocente, isso também se manifesta como ingenuidade e transparência. Então, são alguns aspectos que a gente tem, né, ao falar de inocente. E uma alegria contagiante. Marcas inocentes trazem alegria, trazem felicidade para os consumidores. Elas oferecem aquela pausa, né, no mundo cheio de complexidade e negatividade que a gente tem hoje. Aquela pausa para... Eu posso ter o meu momento cor-de-rosa, né? Eu posso viver num mundo mais leve. Então lembre-se, gente, os arquétipos, eles são mais do que categorias, tá? Não são caixinhas onde a gente encaixa uma marca. Eles são representações de aspirações, esperanças e valores humanos, tá? Então é sobre a gente se conectar genuinamente com o nosso público ao adotar um arquétipo, ao fazer com que a nossa marca tenha uma personalidade mais humana. Quando a gente está construindo a personalidade de uma marca, é muito importante escolher um arquétipo que não só ressoa com o teu público-alvo, que represente o teu público, mas que também está alinhado de verdade com a missão da tua marca, com os teus valores e com todo o teu conceito. Porque é assim, a gente conecta a essência com o nosso público, tá? E o arquétipo, a personalidade também é muito sobre isso. Então, se tu é uma marca em busca de sabedoria profunda ou de alegria pura, compreender o arquétipo escolhido pode ser bem a chave, né? Para que tu crie conexões com o teu público, para que tu crie significado, né? Tu transmita esse significado para o teu público, beleza? Então, assim, esse foi o nosso segundo vídeo. Na verdade, né, a gente cortou em dois aqui, então, nosso terceiro vídeo da série Arquétipos. A gente vai trazer mais, a gente vai abordar todos os arquétipos ainda, né? Os principais ali de Jung. Então fique ligados com a gente. Se tu não tá inscrito no nosso canal, já sabe, te inscreve aqui para acompanhar todo o conteúdo da Oak. Dá aquele like, nos acompanha nas redes, que a gente vai sempre trazer muito conteúdo, tem muita novidade também vindo por aí. Forte abraço e até a próxima!